noite, ou bom dia, dependendo do horário em que você encontrou esse vídeo. Hoje eu quero te levar de volta para uma época muito estranha da internet. Uma época em que o medo parecia surgir do nada, sem aviso, sem explicação. E talvez o mais assustador de tudo é que milhares de pessoas juravam que aquilo realmente estava acontecendo. Então já apaga a luz, coloca o fone de ouvido e tenta imaginar a seguinte cena. Você está voltando para casa durante a madrugada. A rua está completamente vazia. Nenhum carro passando, nenhuma janela aberta. Só o som distante de algum cachorro latindo ao longe e o barulho dos seus próprios passos ecoando na rua molhada. Então, você olha para frente e percebe alguém parado do outro lado da calçada. Imóvel, sem falar nada, vestido de palhaço. No começo parece apenas uma brincadeira idiota. Talvez alguém tentando assustar pessoas para gravar vídeos na internet. Mas durante um período, milhares de relatos começaram a surgir em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Pessoas afirmavam ter visto figuras vestidas de palhaço próximas de escolas, becos, postos de gasolina, estradas vazias e bairros praticamente desertos durante a madrugada. E o detalhe mais perturbador é que muitas vezes esses palhaços não faziam absolutamente nada. Eles apenas observavam, parados, imóveis, como se estivessem esperando alguma coisa. Logo a internet começou a enlouquecer. Vídeos apareciam diariamente, filmagens tremidas, pessoas correndo assustadas, gente gritando ao fundo. Em alguns vídeos os palhaços seguravam facas. Em outros apenas encaravam quem estava filmando sem demonstrar reação alguma. E quanto mais aquilo se espalhava, mais o medo aumentava. Porque ninguém conseguia mais distinguir o que era brincadeira, o que era mentira e o que realmente estava acontecendo. Os boatos começaram a crescer rapidamente. Histórias sobre perseguições durante a madrugada. Pessoas afirmando que carros estranhos estavam seguindo moradores em bairros afastados. Grupos de adolescentes dizendo ter sido perseguidos por homens fantasiados em ruas escuras. E foi aí que aconteceu algo muito interessante. O medo coletivo começou a transformar pessoas comuns. Qualquer sombra parecia suspeita. Qualquer movimento estranho fazia alguém lembrar dos vídeos. Bastava um único relato surgir em algum bairro para que no dia seguinte metade da cidade já estivesse comentando sobre os palhaços misteriosos. A polícia começou a receber chamadas constantemente. Algumas eram trotes, outras não. Em certos lugares, homens vestidos de palhaço realmente foram encontrados assustando pessoas durante a noite. Alguns buscavam fama na internet, outros apenas queriam provocar medo. Mas o problema é que o pânico coletivo já havia começado. E quando o medo coletivo começa, a própria realidade parece mudar. Porque mesmo quem nunca viu nada começa a agir como se tivesse visto. E talvez seja exatamente isso que tornou esse caso tão perturbador. Não era apenas sobre palhaços, era sobre paranoia, sobre medo coletivo, sobre a capacidade da internet de transformar algo estranho em um fenômeno gigantesco em poucos dias. Durante aquele período, muita gente evitava sair sozinha à noite. Outras pessoas juravam ouvir passos atrás delas em ruas vazias. Existiam relatos tão absurdos que pareciam saídos diretamente de filmes de terror. Alguns diziam que os palhaços ficavam próximos de áreas de mata, observando carros passarem lentamente. Outros afirmavam que eles apareciam próximos de escolas apenas para assustar estudantes. E quanto mais vídeos apareciam, mais pessoas começavam a imitar aquilo. A figura do palhaço, que durante décadas foi associada à diversão e ao humor, de repente havia se tornado símbolo de desconforto, ameaça e medo. E talvez isso explique por que essa história marcou tanta gente. Porque no fundo, palhaços já causavam estranheza em muitas pessoas. O sorriso exagerado, a maquiagem escondendo expressões reais, a sensação de nunca saber quem está por trás daquela fantasia. A onda dos palhaços apenas transformou esse desconforto em pânico coletivo. E talvez o mais curioso é perceber como tudo desapareceu tão rápido quanto surgiu. Os vídeos diminuíram, os relatos sumiram, as pessoas seguiram suas vidas, e aquela época estranha da internet acabou ficando perdida no tempo. Mas até hoje, de vez em quando, alguém ainda relata ter visto uma figura parada em silêncio durante a madrugada, vestida de palhaço, observando, sem dizer uma única palavra. E sinceramente, talvez o pior tipo de medo seja justamente aquele que fica parado olhando para você sem fazer absolutamente nada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no Código Urbano DC, porque ainda existem histórias estranhas na internet,
que muita gente prefere fingir que nunca aconteceram. Até o próximo vídeo.